Começamos a história de hoje na escuridão total do vazio, enquanto nosso MC acorda de seu longo sono. A primeira pergunta em sua mente é o que diabos aconteceu. Ele nem tinha certeza de quanto tempo havia estado à deriva na luz infinita. Você não o ouvirá reclamar, no entanto, flutuar por este lugar parecia seguro, até acolhedor, mas sua deriva sem fim na felicidade foi interrompida por um som estranho. Seu primeiro pensamento foi que talvez seu pai finalmente tivesse voltado para casa. Ele não poderia estar mais errado. O som veio de um prompt do sistema dando as boas-vindas ao nosso garoto Anthony. Era uma saudação personalizada pelo prompt do sistema. Tinha melhores modos do que a maioria das pessoas normais. O próximo bloco de texto não foi tão cortês, no entanto, foi uma notificação fria de que Antonizinho havia morrido. Ele deveria ter previsto algo assim. A voz do prompt não soava nada como seu pai. Ele se pergunta se ele está morto, então onde diabos agora ele está? Ele fala que a última coisa que ele se lembra foi de ler casualmente um livro no conforto de casa. Então há uma possibilidade muito real de que este lugar de brilho infinito seja o céu. Mas, se for, onde está a piscina e o buffet livre? A irmã tentou tranquilizar Anthony para que ele ficasse calmo, pois logo acordaria para experimentar a vida novamente, embora em um novo mundo. Veio de uma voz profunda e áspera, uma voz que soava exatamente como aquela figura lendária vestida de branco, aquela adorada com devoção em todo o planeta. Se você adivinhou Jesus, então você está errado. O sistema soava exatamente como Gandalf. A luz infinita dissipou, revelando um céu azul nublado, enquanto ele foi informado de que seria renascido no mundo de Pangera, onde o destino e a sorte determinariam seu destino. Anthony não estava pronto ainda. Ele tentou suplicar a Gandalf para esperar, já que as palavras de despedida faziam parecer que ele viveria uma vida cheia de aventura, perigo e oportunidades a cada momento. Talvez até houvesse magia e criaturas fantásticas. Ignorando seus latidos, Gandalf deu a Anthony o resumo de seu status após renascer. Ele está no nível 1, com 15 de força, 12 de resistência, 25 de astúcia, 18 de vontade, 30 de HP e 0 de maninha. Ver a distribuição imediatamente inflou sua confiança. Ele parecia forte no papel. Talvez ele seja como protagonista em seu jogo de vídeo favorito, Contos de TLDA. Mas um resumo mais detalhado listava suas habilidades como escavação, tiro de ácido, agarrar e morder. Havia também a identificação de espécies listando como uma formiga recém-nascida trabalhadora. Se sua mana é inexistente, então ele pode esquecer o sonho de ser um feiticeiro. Gandalf tem algumas explicações a fazer, e seu resumo de habilidades era apenas estranho. Havia mordida e depois havia o tiro de ácido muito mais bizarro. O mais alarmante de tudo era ser listado como uma formiga trabalhadora recém-nascida, uma fórmica. Ele não apenas renascerá como uma formiga, mas como uma formiga trabalhadora recém-nascida. Talvez Anthony tenha realmente ferrado alguém em sua vida passada, então Gandalf, o sistema, está o punindo. Mas isso é impossível. Ele mal tinha qualquer conexão com outras pessoas no passado, julgando pela sua caixa de entrada do face vazia e sua introversão dolorosa. Ele foi dolorosamente lembrado de que não tinha amigos ou outras conexões significativas. Gandalf instou a seguir em frente e forjar seu próprio caminho. Talvez seja o caminho das formigas. Se for esse o caso, então Gandalf pode simplesmente ir e forjar sua mãe também. Totalmente despreparado para o que está por vir, a voz áspera começou a contagem regressiva para a inicialização da transferência da alma. 3, 2, 1. Parecia que tudo ficou em silêncio quando a contagem terminou. A transferência da alma foi concluída com sucesso e, com ela, vem o início do processo de eclosão. Anthony foi lançado em uma posição estranhamente desconfortável. Seu corpo parecia estranho, como se estivesse sendo apertado de todos os lados enquanto ele tremia fervorosamente. Ele não estava completamente convencido por todas as caixas de texto anteriores, mas ele realmente está renascendo como uma formiga. Está realmente acontecendo. Ao examinar seu novo corpo frágil, ele sentiu 6 pernas, um item de verificação para a lista de verificação do corpo da formiga. 2 antenas estão presentes, suas mandíbulas fortes estão totalmente funcionais. Contando da cabeça até o fim do abdômen, ele contou 3 segmentos corporais distintos. Ele costumava ter formigas de estimação e agora se tornou uma também. Parece um cenário de pesadelo estranho. Sem mencionar as más condições de iluminação. É mais escuro do que uma noite sem lua em sua localização atual. Tudo é completamente escuro, e não ajuda que sua visão esteja tão embaçada quanto pode ser.
Mas ao caminhar um pouco, Anthony começou a ver uma luz fraca e embaçada no final do túnel. Havia algo azul. Felizmente, ele ainda consegue ver cores. Além disso, ele se perguntou o que mais ele seria capaz de fazer. Talvez seja a hora de usar sua nova anatomia de formiga ao máximo. Sentir o ambiente usando as antenas pareceu estranho, mas ele podia sentir cheiros e correntes de ar à frente. O cheiro mais marcante era o cheiro de mofo, o que indica que ele deve estar debaixo da terra. Mas, se ele é uma formiga, então não deveria estar cheirando feromoníos? Sem feromoníos para sentir, então onde estão seus irmãos, a colônia? Anthony recebeu uma segunda chance na vida e não quer ser um solitário nesta também. Depois de andar por mais alguns minutos, ele começou a captar o cheiro semelhante ao seu. Talvez um novo camarada estivesse esperando do outro lado do túnel. Ele só precisa seguir a luz pulsante azul, enquanto espera que nada de ruim aconteça, enquanto se reúne com o irmão formiga. Sua excitação cresceu à medida que ele se aproximava da saída. Ele correu animado para encontrar um companheiro formiga determinado a ajudar em qualquer tarefa que precisasse para a glória da colônia. Mas sua chegada ao final do túnel não foi como ele esperava que fosse. Seu novo camarada parecia estar em apuros, voando pelo ar contra sua vontade. Do outro lado, havia uma besta abominável sorrindo felizmente com seus dentes afiados à mostra, músculos densamente compactados contidos sob uma forte camada de escamas ásperas. É o material de pesadelos para alguém tão pequeno quanto Anthony, a formiga. Com o possível camarada neutralizado, a besta reptiliana estava livre para caçar sua presa enquanto mastigava triunfante. Ele nem mesmo comeu a formiga de uma vez. Ele mordeu o pobre coitado. Primeiro, Anthony começou a entrar em pânico. Ele é apenas um cara que amava formigas e livros, ele não se inscreveu para qualquer coisa disso. Por mais que ele gostaria de recusar, isso estava realmente acontecendo. Esta é sua realidade agora, formigas sendo devoradas e pisoteadas por monstros. A outra formiga presa nos pés do monstro olhou para ele com olhos suplicantes, e isso pareceu um chamado de despertar. O que uma única formiga pode fazer em sua posição? Bem, há apenas uma coisa que veio à mente de Anthony. É sua única jogada. É correr o mais rápido que suas novas 6 pernas pudessem possivelmente se mover. Correr como se sua vida dependesse disso, porque dependia. Correndo pela primeira vez em um novo corpo, ele estava desajeitado pra caramba, ele até tropeçou e caiu de cara no chão. Depois de correr por um longo tempo, ele deveria ter escapado do território daquele monstro agora. Mas e se outro monstro casualmente passeasse por este túnel e o visse como um lanchinho rápido? Sua única forma de sobrevivência era jogar fora suas convenções humanas e pensar como uma formiga. Como se por instinto, ele sabia o que tinha que fazer. Escavar. Escavar o mais forte que podia. É uma coisa saber o que uma formiga faria, mas é outra coisa executar isso. Suas pernas não estavam cortando, ele estava apenas arranhando o chão. Foi quando Anthony se lembrou de seu tempo observando suas formigas de estimação usando suas mandíbulas para cavar. Então, basicamente, ele precisava cavar o chão usando seu rosto. Sem perder mais um segundo, ele imediatamente enterrou sua mandíbula confiável na superfície áspera e começou a mastigar terra. Agora sim, isso é cavar. Ele fez mais progresso em apenas alguns segundos usando seu rosto do que usando suas pernas por alguns minutos. Depois de cavar até uma profundidade apropriada, ele esculpiu um espaço esférico com bastante espaço para se mover. Com um novo acampamento base estabelecido, Anthony, a formiga, finalmente pôde deitar de costas após um dia duro de trabalho. Ele está seguro por enquanto, mas ser avistado por outros animais seria uma sentença de morte. Como ele até chegou a este lugar em primeiro lugar? Nem sequer havia passado um dia completo e ele já havia encontrado uma fera temível. Novas formigas deveriam nascer dentro de uma colônia protegida e cercada por aliados. Julgando pelo destino de sua pobre companheira formiga no território dos répteis, as coisas estão bagunçadas. Ele pode não ser o único jogado nesses becos sem saída, o que significa que uma invasão estava a caminho. Com um pouco mais de tempo para pensar, Anthony se lembrou que Gandalf, o sistema, disse algo sobre um ponto de habilidade e biomassa. O mundo que Anthony agora habita é um mistério. A descida do sistema resultou em ganhos significativos para a civilização, mas eles não conseguem mais lembrar o que perderam. Voltando ao dilema de Anthony, ele tem atualmente um ponto de habilidade e uma biomassa para gastar. Ele tem que fazer isso valer a pena. Se está em uma situação semelhante a um jogo, deve haver algum tipo de tela que ele possa acessar. No começo, ele tentou levantar suas pernas e gritar subir de nível no ar. Não só isso não funcionou, mas ele também parecia um tolo. Outra ideia surgiu em sua mente.
Talvez esta funcione. Ele resolutamente passou o dedo no espaço vazio à sua frente e gritou status aberto o mais alto que pôde. E funcionou. Um prompt de texto muito interessante apareceu na frente dele. Ele ainda não consegue dizer se seus atributos são altos ou baixos, mas, independentemente disso, ele pode vê-los livremente agora. Na aba de habilidades, ele viu agarre. Talvez isso signifique que ele será capaz de segurar as coisas muito bem. Em sua descrição, dizia que o agarre é a capacidade de segurar superfícies e objetos sem soltá-los, e um exemplo de sua aplicação é a capacidade de atravessar paredes. Os olhos de Anthony brilharam de alegria ao ler isso. Este pode ser o retorno misericordioso e triunfante do Sr. Gandalf, o sistema, seu Senhor e Salvador. Ele pode ser apenas uma caixa de texto, mas com certeza teria a barba e as sobrancelhas mais luxuosas do mundo. Em vez de um nome melhor para esta voz louvável de bênção, Gandalf permanecerá Gandalf por enquanto, e Anthony louvará esse nome, pois ele foi agraciado com o presente mais precioso, a habilidade de acessar informações cruciais com um único pensamento. Olhando para sua distribuição de habilidades, ele sabia que focar em fazer a escolha certa era vital. Deveria ele usar o tiro de ácido? Talvez melhorar suas habilidades de escavação proporcionasse mais benefícios. Gandalf é ótimo, mas cabe a Anthony descobrir o que suas habilidades podem fazer. Até onde ele sabe, há muitas espécies de formigas na Terra que são capazes de disparar ácido fórmico de sua zona traseira, então ele deve pertencer a uma dessas monstruosas espécies de formigas que pulverizam ácido. Isso abre a opção de atacar sem se aproximar muito do alvo. É uma ação que poderia levar a evitar a destruição instantânea em combate. Um ataque de longo alcance seria muito útil, mas considerando sua situação atual, morder, rastejar, cavar e disparar ácido não são realmente as melhores ferramentas para se concentrar agora. O que Anthony realmente carece é de informação. Ele ainda não descobriu onde diabos ele está e que tipos de outras criaturas habitam este lugar, além de formigas e bestas. Ele tem quase certeza de que não tem cordas vocais, então só pode contar consigo mesmo para reunir informações. Sair pelos túneis sozinho, com quem sabe quantos horrores estranhos, poderia causar danos indescritíveis. Seria loucura. Apenas pensar sobre o que poderia matar uma formiga na superfície já era aterrorizante. Anthony teve que tentar se acalmar de ter um ataque de pânico completo. Ele precisa se manter racional e tranquilo para permanecer vivo. Depois de se dar um sermão, Anthony se concentrou. Ele só tem a si mesmo para confiar a partir de agora. Ele já descobriu suas habilidades básicas, só precisa gastar seus pontos de habilidade. Essa é a questão de $1 milhão. Porém, como ele até mesmo faz isso? A resposta veio exatamente quando ele estava pensando sobre isso. Gandalf ele mesmo deu a ele o prompt para gastar seus pontos de habilidade. Ele não pôde deixar de elogiar esta voz sábia e magnífica do sistema desencarnado. Ele desejava que Gandalf, o portador de esperança e luz, permanecesse fofinho como sempre. Existem muitas opções, então é difícil reduzir a escolha ótima. Ele precisa abordar essa coisa logicamente. Ser capaz de correr mais rápido, sem dúvida, o ajudaria a escapar de inimigos quando a situação apertasse. O sentido de túnel também facilitaria sua navegação no campo do subterrâneo. Morder e ácido são movimentos puramente ofensivos que poderiam ajudá-lo a lutar mais efetivamente quando a situação exigir. Quanto às melhorias corporais disponíveis para a compra. Com biomassa, ele poderia escolher exoesqueleto, mandíbulas, pernas, olhos, antenas e glândula ácida. Não é exagero dizer que, entre todos os habitantes desta área, ele é atualmente o mais fraco, então optou por melhorar sua visão usando um ponto de biomassa e gastou seu único ponto de habilidade em furtividade, melhorando efetivamente sua capacidade de se esconder e se mover sem ser visto. Após a confirmação, seus olhos começaram a arder como um inferno, era como se um fogo literal tivesse sido aceso em sua córnea. A súbita pontada de dor parecia uma traição do próprio Gandalf. Anthony rolou pelo chão tentando se distrair da dor dos olhos que queimavam, mas uma vez que as coisas se acalmaram, ele admitiu que não era tão ruim quanto pensava para a melhoria do corpo. Se ainda tivesse um corpo humano, o processo certamente teria levado uma eternidade. Agora ele adquiriu contramedidas eficazes para o que o território tem a oferecer. Com nova confiança, ele se arrastou para fora do túnel, pois era hora de explorar. Sua visão parecia mais clara, não havia odores distintos ou vibrações detectáveis. Ao longe, foi apresentado com uma escolha entre dois caminhos.
O caminho à direita é onde a besta comeu as outras formigas, então isso está fora de cogitação, o que o deixa com apenas uma escolha: seguir à esquerda e enfrentar o que esse caminho pode ter reservado para ele. A formiga em pânico havia desaparecido. Anthony, o explorador confiante, assumiu o controle. Ele se arrastou apressadamente o mais rápido possível, e sua velocidade não era ruim. Anthony riu interiormente enquanto sua aventura continuava sem problemas. A lógica dita que pendurar de cabeça para baixo deve ajudar suas habilidades de furtividade e aderência. Agora ele só precisa usar seus novos olhos. Comparado com antes, ele podia ver um pouco melhor. Agora ele até avistava misteriosas veias azuis retorcidas e ramificadas nas rochas. Com a visão melhorada, ele também pode ver o que está acontecendo com seu corpo. Com o tempo, o exoesqueleto macio e branco de uma formiga recém-nascida deveria endurecer. Continuando a se arrastar, ele eventualmente chegou ao final do túnel e foi recebido por uma luz cegante. Ela vinha das veias azuis e da poça de água em uma caverna. O reservatório era enorme, mas os monstros ao redor dele também eram. Ele estava tão concentrado na água que quase não viu as feras temíveis espreitando ao redor. Supondo que ele seja a criatura mais fraca no momento, ele estaria tão bom quanto morto se fosse visto. A furtividade não apenas será vital para a sobrevivência, mas também para a obtenção eficaz de informações. Quanto à sua visão, todos sabem que ter má visão é terrível. Anthony estava tão acostumado com a visão humana que mudar para os olhos patéticos das formigas era desorientador. Se algo não estivesse se movendo, mal poderia vê-lo. Ele deve lembrar que as formigas são uma espécie comunitária, milhares a milhões de indivíduos fracos se combinando para criar algo forte. Uma única formiga teria sentidos terríveis e eles compensam isso com unidade. Isso é precisamente o que torna sua posição miserável. Ele está completamente sozinho e é suposto sobreviver, quando poderia tropeçar em um dragão dormindo com sua má visão. Então ele estava determinado a tornar a melhoria de seus olhos uma prioridade e não pararia até conseguir ver uma barata se contorcer através de 5 metros de pedra sólida. Depois de um tempo, Anthony desenvolveu seu novo exoesqueleto vermelho. Ao examinar o penhasco acima da poça, ele começou a ouvir alguns ruídos horríveis ao seu redor. Ao se aproximar das paredes, ele sabia que precisava dar uma olhada mais de perto. Após alguns minutos de escalada e corrida para o topo, ele quase chegou à fonte do som. Mapeando o chão com seus olhos aprimorados, ele simplesmente não conseguia identificar o local. Ele mal conseguia se concentrar com todas as estranhas linhas azuis se contorcendo na superfície, atrapalhando. Vendo as gotas de água saindo do teto, ele finalmente viu a fonte da poça de água, mas isso não deveria ser a fonte do ruído bizarro que continuava ouvindo. Anthony realmente precisa se concentrar, pois deve haver algo mais que ele não está vendo. Era senso comum, mas ele falhou em conectar os pontos. Claro, eram os monstros que estavam fazendo aqueles ruídos. Da segurança do teto, ele observou o lobo rosnando abaixo, percebendo que os olhos do cachorro estavam se desviando em sua direção. Imediatamente se escondeu atrás de uma rocha saliente que estava muito próximo para conforto. Talvez seja a hora de testar sua nova habilidade. Anthony finalmente ativou sua nova habilidade de modo furtivo. Seu exoesqueleto vermelho imediatamente se tornou transparente. Era incrível. Com sua exposição sendo cuidada, ele deveria ser capaz de observar o que está acontecendo com esta piscina em paz. Ele já deu uma boa olhada naquele monstro de lagarto-lobo nojento que quase o viu antes. O que vem a seguir para observar é nada menos que seu pior inimigo, aquele que massacrou suas companheiras formigas, o destruidor de lares e sequestrador de bebês, ele mesmo, a maligna besta croca. Não importa como Anthony olhasse para este grupo de monstros, ele não pôde deixar de sentir que algo estava errado na situação. Nenhuma dessas criaturas perigosas estava atacando umas às outras. Parecia que tinham um acordo silencioso feito em uma mesa redonda ou algo assim. Anthony não descartou a possibilidade de ter perdido uma grande reunião de tratado de paz de monstros ou algo assim. Ele sabia que seria impossível obter respostas sólidas ficando parado em um lugar. Talvez se movimentar um pouco mais perto da ação ajudasse, mas ele precisava se lembrar constantemente de que devagar e sempre vence a corrida. Descer do teto levou alguns minutos com seu tamanho. Se formigas pudessem suar fisicamente, então a água já estaria escorrendo de todo o seu corpo tão rapidamente que seria o suficiente para encher uma segunda piscina nesta caverna misteriosa. Mas seu exercício não foi em vão. Movendo-se com a furtividade ativa, ele a nivelou para o nível 2. Ele viajou uma distância significativa para chegar onde a ação estava. Sua suspeita inicial sobre as habilidades estava correta. Com o uso constante, elas podem ser treinadas para níveis mais altos. Se esconder e observar essencialmente permitiriam que ele matasse 2 coelhos com uma cajadada só.
Ele poderia ganhar informações preciosas enquanto treinava sua furtividade. Enquanto sua confiança estava crescendo, ele teve que derrubá-la e se recompor. Ficar muito arrogante assim era ruim. Se fosse visto, estaria morto. Se acalmando, ele se aproximou o suficiente para ver o próximo grupo de monstros vagando perto da água. Eram bestas emaranhadas em um grupo, então era bem difícil ver o que realmente era. Ao se aproximar, foi recebido com olhos vermelhos penetrantes, pinças azuis e pernas, centenas e centenas de pernas. Anthony viu a anatomia horrível dos centopeias e não pôde deixar de vomitar. Ele amaldiçoou esta maldita masmorra por lhe mostrar algo tão repugnante. Ele realmente precisava de algum remédio agora. Quanto ao último residente deste lugar amaldiçoado, o monstro de lagarto não parecia tão ruim. Ele precisa tomar cuidado com aqueles espinhos desagradáveis. No entanto, ele pode ser o mais fraco agora, mas Anthony podia ver a possibilidade de transformar todas essas terríveis criaturas em uma possível colheita de biomassa. Todos os pontos do mundo estão esperando por ele, mas para fazer isso, preparações precisam ser feitas e elas têm que ser minuciosas. Ao longo das próximas horas, ele permaneceu diligentemente sobre a piscina, enquanto gradualmente mudava de posição para ficar escondido dos residentes. Ele observou cuidadosamente o modo como as criaturas se moviam, tomando nota especial de para onde iam após deixarem a área da piscina. Na primeira hora, o primeiro para partir foram as bestas centopeias e a besta croca. Estranhamente, elas se dirigiram para o mesmo lugar para sair. Na segunda hora de observação, o próximo a partir foram as bestas de lagarto-lobo. Elas foram direto para um pequeno túnel na extremidade sul. Na terceira hora de observação, o último a deixar a piscina foi o lagarto espinhoso, enquanto ele se arrastava até uma parede e desaparecia. Parece que temos outro morador que gosta de ficar nas paredes, como o próprio Anthony. Ele chamaria o réptil de irmão se não tivesse que caçar e comer a presa. Aquela intensa sessão de espionagem elevou sua furtividade para o nível 3. Neste lugar, a paciência é recompensada. Isso veio em um momento perfeito também, porque suas pobres garras de formiga precisavam de uma pausa. Depois de chegar ao ponto de saída, o lar estava finalmente a apenas uma escavação de distância. Anthony desejou poder relaxar, mas não pode se dar ao luxo disso. Há mais trabalho a ser feito primeiro. Ele poderia desesperadamente usar mais espaço em seu acampamento base. Isso vai exigir um pouco de escavação. Usando suas fortes mandíbulas, ele começou a mastigar o chão com entusiasmo. Ele diligentemente recolheu a terra por instinto no processo de garantir seu lugar. Justo quando ele atingiu o nível 2 de escavação, uma notificação o parabenizando por garantir um ninho adequado soou. Finalmente, depois de cavar como um louco, ele poderia dar uma pequena pausa. Ele sentiu uma sensação familiar semelhante a quando sua família parou de lhe enviar dinheiro e deixou de colocar comida na geladeira. Ele está começando a ficar com fome, e não é estranho a sensação. Enquanto seu estômago roncava, ele já tinha um alvo espinhoso em mente, afinal. O próximo dia chegou rapidamente, e Anthony estava atualmente empoleirado no teto da caverna. Suas garras estavam cravadas na rocha fria, e um único pensamento flutuava em sua mente. Ele estava tão faminto que estava babando ao ver os monstros abaixo, mas com a fome vem a fraqueza e o tremor. Ele estava começando a perder forças aos poucos. Sua mente estava cheia de chocolates, pães, bolos e bifes, todas as coisas deliciosas que ele costumava comer em sua vida anterior, passando por sua mente. A fome estava ficando tão forte que sua mente começou a brincar com ele. Da última vez que viu a besta croca, poderia jurar que parecia um pedaço de carne, e quase saltou para mordê-la do teto. Até as centopeias nojentas estão começando a parecer cada vez mais como um emaranhado de noodles deliciosos servidos em um prato de ouro. Anthony precisa resolver esse problema de fome antes que acabe se matando ao morder algo que não deveria. Ele tem se preparado para o próximo movimento por tempo demais para deixar seu estômago atrapalhar o progresso. 2 dias. Foram 2 dias inteiros de trabalho preparatório. Ele estudou cada aspecto deste fim da caverna em detalhes excruciantes. 2 dias de pouco ou nenhum sono, combinados com uma fome debilitante, estão dificultando sua concentração em se manter acordado. Ele passou tanto tempo pendurado de cabeça para baixo sobre a bacia de água que quase adormeceu e caiu na água várias vezes. Olhando para aquela piscina misteriosa, ele sabia que cair seria um mergulho que estava longe de ser agradável. Um efeito colateral bem-vindo de se esforçar ao máximo como espião com seu modo furtivo ativo o tempo todo foi elevar a habilidade para o nível 4. Graças a passar o tempo livre escavando e expandindo seu esconderijo, sua habilidade de escavação subiu para o nível 3. Isso é o que Anthony faz, ele se prepara e cresce. É assim que os fracos podem mirar os fortes. A fome, no entanto, é um inimigo difícil de enfrentar.
Ele só pode esperar que consiga conquistar com sucesso sua primeira presa em breve. Quando suas antenas se agitaram, ele sentiu o alvo se aproximando. Ele já conseguia sentir o cheiro ruim vindo da besta. Quando Anthony viu a luz sendo refletida de um par de olhos reptilianos dentro de uma fenda, ele soube. Estava quase na hora do show. Sua presa escolhida havia estado utilizando a parede ao lado da caverna como um lugar de descanso, descendo para beber na piscina uma vez por dia. Basicamente, é uma criatura isolada com um padrão de movimento previsível, uma criatura que pode ser derrotada após alguns minutos. O lagarto espinhoso finalmente saiu de seu esconderijo para sua bebida diária. Era hora de testar se o trabalho preparatório de Anthony poderia levar a uma execução bem-sucedida. Ativando o modo furtivo, ele caminhou silenciosamente pela parede tentando alcançar sua presa reptiliana. Ele assegurou a seu estômago que não teriam que esperar muito, eles apenas precisavam se posicionar corretamente para atacar e a missão seria um sucesso. Ao observar mais de perto os espinhos do lagarto, ele sabia que ser picado por um daqueles seria horrível, mas não podia começar a pensar com medo agora. O medo é o assassino da mente e seu estômago está contando com ele. Ele se preparou tanto que não pode se dar ao luxo de ter distrações. O momento de seu ataque determinaria tudo. Assim que sua posição planejada se apresentou, Anthony não desperdiçou um segundo sequer para atacar. Sua furtividade lhe deu a oportunidade de lançar sua bola de ácido de cima, respingando-a em uma das pernas do lagarto. Anthony já comemorava interiormente, pois a fase 1 fora um sucesso. Saindo do modo furtivo, o lagarto gritava de agonia com sua perna derretida até a carne e o osso. Quando a presa finalmente viu quem era o responsável por sua dor, a fase 2 entrou em pleno vigor. Ele provocou o lagarto perguntando se realmente queria lutar na parede, uma ação que era praticamente como cortejar a morte. A incrível aderência de Anthony já está no nível 3, afinal, após toda a espionagem que ele fez, nem a parede nem o lagarto seriam um desafio para ele. Além disso, ele tem a vantagem natural de ser ágil e leve, enquanto a besta é pesada e lenta. Com os pés queimando pelo ácido, manobrar ao redor da parede seria impossível, mas a besta de mente simples estava cega pela raiva. Usou sua cauda forte para tentar derrubar Anthony com mais força extra injetada na cauda. A parede da caverna foi destruída enquanto Anthony pulava de sua posição vantajosa para a segurança. Tudo está indo de acordo com o plano até agora. Ele praticamente estava brincando com sua comida nesse ponto. Seu próximo disparo de ácido foi direcionado diretamente para o rosto do lagarto, outra ferida derretida, outra sessão de contorções e dor no chão. Pulando rapidamente pelas paredes da caverna, Anthony ajustou sua posição para um local mais seguro e vantajoso. O rugido de dor vindo do lagarto sofredor ecoava pela piscina, e esse era o sinal de Anthony para encerrar isso rapidamente, pois ele não pode permitir que outras bestas terminem essa luta que ele orquestrou. Sucumbindo às lesões corrosivas, o lagarto estava começando a desacelerar. Estava quase na hora de finalmente partir, mas antes que toda a sua força fosse esgotada, o lagarto realmente tinha um ataque de cauda a mais para desferir. Este foi além das expectativas de Anthony. O salto e o golpe repentino da cauda o pegaram desprevenido. Felizmente, ele estava longe o suficiente para ter um momento de espaço para reagir e se esquivar em pânico. Com a força final do lagarto gasta em um ataque fracassado, a chance de Anthony de encerrar as coisas de uma vez por todas se apresentou. Do topo do teto, ele saltou com suas mandíbulas prontas para morder e prender. Um ruído alto e áspero preencheu a área perto da piscina. Anthony não ousou soltar a pele áspera da presa, pois agora era a hora da fase final. A fase final é simples, será uma batalha de resistência, enquanto ele continua a aplicar pressão mordendo a besta implacavelmente até que finalmente caiam livremente da parede. Posicionando o lagarto abaixo, ele permitiu que a besta absorvesse o dano da queda enquanto continuava sua mordida implacável. Quando o lagarto finalmente parou de se mover e resistir, ele se desculpou, pois essa é a regra do mundo e comida é comida. Anthony começou a disparar bolas de ácido por todo o corpo do lagarto para ajudar a contornar sua pele resistente. No processo, o disparo de ácido também subiu para o nível 2, foi uma rápida evolução de nível. Ao inspecionar a presa, ele notou que o pobre animal ainda não estava morto. Parece que eles terão que seguir para o próximo passo do jeito difícil, tanto para a presa quanto para o predador. Anthony devorou impiedosamente o corpo resistente do lagarto moribundo, sangue e vísceras manchando o chão, os sons horríveis de mastigação enchiam o quarto. Depois de um tempo, sua mordida subiu para o nível 3, levou 10 minutos inteiros para fazer isso, mas o trabalho horrível finalmente estava feito. Depois de ser revigorado pelo sustento, Anthony se sentiu como um temerário que acabará de caçar, sentiu-se como um cavaleiro fresco de sua última batalha desafiadora da morte, tipo coisa assim. Ele literalmente engoliu o inimigo após a vitória. Agora que ele está pensando sobre isso, ele percebe que nunca trabalhou tão duro por algo. Não, ele nunca se esforçou por nada em sua vida passada.
Olhando para trás em como ele viveu, ele principalmente lembra de se sentir entorpecido o tempo todo. Mas agora ele derrotou uns Spineta L certos de nível 2, alcançando nível 2 com o drop de XP, um ponto de habilidade adicional foi concedido. Gandalf de repente estava tão falante com todas as notificações, então este lagarto é um Spineta, seu estômago tem rótulo de formiga, lembrando seu hobby de manter formigas. Mica deveria ser o nome latino para formigas da floresta. Se toda criatura neste mundo tem um nome latino, então seu conhecimento de livros com certeza será útil. Além dessa revelação, ele também aprendeu 3 coisas muito importantes sobre sua situação. Primeiro, ele pode ganhar experiência para aumentar seu nível após derrotar outras criaturas. Segundo, ele pode ganhar um novo ponto de habilidade precioso para alocar a cada nível. E terceiro, como essa coisa Spineta era uma monstro de nível 2, ele pode supor 2 conjecturas. O lagarto nasceu no nível 2 ou conseguiu subir de nível mais uma vez. Mais importante ainda, ele não pode esquecer o que veio fazer aqui, que é reivindicar o corpo de sua presa para fortalecer o seu próprio. Como um caçador, um predador, ele deve comer e ficar mais forte, consumir a carne dos fortes e dos fracos. Anthony estava grato pela comida, não me entenda mal, mas o sabor da carne de lagarto estava longe de ser apetitoso, era repugnante a ponto de induzir outra sessão de vômito. Mas agora que ele consumiu carne de uma nova fonte de biomassa, ele ganhou um ponto. Gandalf continuava tagarelando hoje, enquanto ele estava deitado na caverna, seus grunhidos de estômago foram substituídos por arrotos altos. Ele deveria estar bem quando se trata de comida, pelo menos para a próxima semana. Além da satisfação de um estômago cheio, ele também tem uma colheita de bônus de Gandalf. Por agora, é hora de recuar para seu ninho enquanto formula seu próximo movimento. Uma vez que alcançou o topo da caverna, Anthony olhou para baixo para as bestas abaixo. Elas estavam completamente obcecadas com a água da piscina, elas nem sabem que uma de suas vizinhas desapareceu. Depois de vários minutos de escaramuça mais tarde, Anthony finalmente chegou ao seu humilde ninho, juntando as mãos como um mestre do mal, pois era hora de traçar outro plano. Primeiro, vamos fazer uma rápida verificação em seu status atualizado após a caçada. Suas estatísticas são praticamente as mesmas, mas suas habilidades cresceram tremendamente. Ele não pôde deixar de sentir como uma formiga solitária embarcando em uma aventura emocionante e experimentando um crescimento incrível, mesmo contra o impacto do destino e todas as circunstâncias imprevistas, ele ainda prevalecerá contra todas as probabilidades. Ele vai sobreviver, não importa o quão empilhado esteja contra ele. Balançando a cabeça de um lado para o outro, Anthony se concentrou no presente. Agora ele precisa tomar outra decisão crucial, e isso requer prudência. Ele só tem 2 pontos de biomassa para gastar, então ele terá que considerar todas as opções cuidadosamente. Seu olhar continuava indo para o mesmo lugar, sua mutação ocular. Ele queria evoluir seus olhos para mais 2 pelo amor da luz abençoada. Quando a voz de Gandalf perguntou se ele queria gastar 2 pontos de biomassa para alcançar o próximo nível, Anthony não hesitou em confirmar. Ele realmente não conseguia se acostumar com o efeito abrupto de queimar seus olhos para aprimoramento. Ele odiava tanto a queima. Depois de um tempo, seus olhos estavam lacrimejando de dor, mas finalmente acabou. Sua visão atual ainda é muito pior do que a média dos olhos humanos, mas terá que fazer por enquanto. Agora ele tem que gastar seu único ponto de habilidade. Felizmente, essa decisão não será tão difícil, pois ele já tinha uma habilidade em mente há algum tempo, e essa habilidade se chama Sentido do Túnel. Ele está neste lugar amaldiçoado há alguns dias, mas ainda está ignorante sobre a maioria de seus aspectos. Há simplesmente muitos desconhecidos neste mundo, então o sentido do túnel pode ser vital para sua sobrevivência a longo prazo. Usando essa nova habilidade, ele pode essencialmente ampliar o alcance de cada uma de suas ações. Isso permitiria que ele explorasse mais longe do que sua zona de conforto, ainda estando seguro para voltar ao seu único lugar de relativa segurança, seu ninho. Quando Gandalf pediu confirmação, Anthony concordou feliz, com um sorriso em seu rosto. Obter uma nova habilidade pareceu muito diferente da dor do processo de modificação corporal. Ele descreveu como sentir água correndo pelos cabelos em um chuveiro, exceto que estava fluindo e acontecendo profundamente dentro de sua cabeça. Depois de alguns momentos, Gandalf informou que o sentido do túnel havia sido aprendido. Ele só podia esperar que mostrasse quão eficaz era em sua próxima missão de exploração. Anthony juntou algumas folhas da caverna e as transformou em uma cama antes de sua próxima exploração. Ele merecia um cochilo agradável e confortável. Enquanto dormia, o som de passos humanos se aproximava. 2 figuras que pareciam humanas estavam atravessando uma floresta densa com uma única fonte de luz. A mulher perguntou ao homem se ele viu algo.
Ele assegurou que não era nada, é só que sua mente tem pregado peças nele ultimamente. Além disso, para onde quer que estejam indo, qualquer monstro que tentasse ameaçá-los teria uma rude surpresa. Com seu estômago não mais o incomodando com fome, Anthony sentiu que estava dormindo nas nuvens em pura felicidade. Era tão confortável que ele desejava ficar neste lugar para sempre, mas seu paraíso de sonho foi interrompido quando foi acordado abruptamente. Ele conseguiu rolar para fora de sua cama e plantar o rosto no chão duro abaixo. Em retrospecto, ele deveria ter visto isso chegando. Sonhos como aqueles são sempre bons demais para serem verdadeiros, mas isso lhe deu clareza para deixar de lado pensamentos inatingíveis. É hora de se concentrar na exploração e traçar um plano para sua próxima presa. Anthony, a formiga, riu maliciosamente antes de fazer todo o trabalho ocupado. Havia algo mais que ele queria tentar. Usando suas antenas como um símbolo de coração improvisado, ele gritou o desbloquear em sua mente como uma garota mágica. Quando isso não funcionou, ele tentou as palavras-chave acessar perfil. Ele pensou em usar o exemplo de Gandalf, através de Gabrid, Sésamo, como nos filmes, mas nem se deu ao trabalho de tentar, pois de consumir o lagarto, Gandalf informou-lhe que ele havia desbloqueado um perfil básico dos Spineta Lazeiros, mas ele estava lutando para encontrar a palavra-chave certa para acessar a maldita coisa. Só ocorreu a ele agora que talvez tenha estado pensando demais em todo o processo por muito tempo. Então ele soltou o seu aperto do teto de seu ninho, caindo no chão e gritando o nome latino do lagarto enquanto fazia um pouso de super-herói. Surpreendentemente, funcionou. O perfil básico completo de sua primeira presa foi aberto para ler. Gandalf realmente o ajudou em momentos como esse. Spineta certus pode ser traduzido como lagarto espinhoso, ele tem espinhos afiados que contém veneno perigoso. Após todo o problema que passou, esse pequeno detalhe de informação foi a única coisa que ele conseguiu. Foi muito decepcionante, mas Anthony precisa se controlar, afinal, já foi dito que é apenas um perfil básico. Talvez o sistema funcione gradualmente, se ele caçar e consumir mais da mesma espécie, talvez ele consiga acessar um perfil mais detalhado com informações mais úteis. Ele escolheu deixar esse assunto de lado por enquanto, pois tem assuntos mais urgentes para tratar. Como é hora de seguir para sua próxima tarefa, sua viagem de volta para espionar a residência da piscina parecia muito mais leve enquanto cantava enquanto atravessava o teto. Mais um dia, mais um monstro para fazer presa. Parece que não mudou muito desde que ele voltou para o seu ninho. Depois de se banquetear, ele notou uma pequena diferença de antes. Porém, com seus olhos recém-melhorados em 2 pontos, a piscina abaixo parece estar brilhando um pouco mais do que antes. O que ele está mais curioso nesse dilema está relacionado à piscina e à sua água. Em seu primeiro dia neste lugar, ele quase se tornou um lanche para a besta croca. No entanto, toda a corrida não o deixou com sede. No terceiro dia, ele encontrou as folhas para sua cama improvisada e ainda assim não sentiu sede. No sexto dia, quando finalmente se esbanjou com carne de lagarto, ele ainda não sentiu vontade de beber uma gota d'água. Enquanto todos esses monstros se esforçam para beber da piscina, Anthony, um monstro-formiga, não sentiu sede nenhuma. Ele também deveria ser um monstro, certo? Então, o que faz os outros moradores da caverna beberem a água quando ele pessoalmente não sente vontade de fazê-lo? Há algo fundamentalmente diferente neles ou nele próprio. Com essas perguntas em mente, Anthony já sabe o que precisa fazer em seguida. Ele desceu do teto para finalmente investigar a misteriosa água da piscina e sobreviver para contar a história. Pode ser incrivelmente perigoso descer lá, então é sábio dar pequenos passos primeiro. Mesmo diante do perigoso Monte Centopeia, ele deve se lembrar de não ir longe demais e rápido demais. Observando as bestas ao redor, realmente há uma grande proporção de criaturas semelhantes a lagartos neste lugar úmido. Há a besta croca bípede e o lagarto espinhoso. Cada besta tem algum tipo de característica reptiliana em sua anatomia. Talvez seja algum tipo de padrão. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele falhou em notar que um lagarto-lobo estava curiosa e furiosamente indo em sua direção. Quando estava prestes a pular em Anthony, o cão começou a se retirar nervosamente, confundindo nosso garoto-formiga. Olhando para trás, parece que o lagarto-lobo estava cauteloso com o centopeia imponente. Anthony teve sorte o suficiente para evitar a atenção do lagarto-lobo, mas a besta centopeia é outra história. Toda a tribo dele se arrastava e sibilava como insetos mutantes nojentos e superdimensionados. Seu olhar carmesim focado em uma única formiga. Julgando pela relutância em agir, Anthony agradece aos deuses que sua hipótese estava correta. Você deve estar se perguntando por que a formiga, preocupada com a sobrevivência, arriscaria se expor na área da piscina agora mesmo.
Com seus dias observando o comportamento dos moradores, ele nunca testemunhou uma criatura se aproximando, bebendo ou saindo da área da piscina ser atacada, nenhuma vez. É como se fosse uma zona neutra de algum tipo. Agora, houve muitos conflitos durante esses dias de reconhecimento para o lagarto, mas os monstros sempre levam suas disputas para fora da área da piscina. Em conclusão, deve haver algo especial sobre essa força da água para compelir os monstros a se conterem, e Anthony tinha certeza de que não tinha nada a ver com apenas a hidratação simples. Ele sabe que não pode evitá-la por pura curiosidade, mas realmente não quer beber a água da piscina. Anthony apenas firmou sua determinação, fechou os olhos e mergulhou o rosto na piscina para beber um pouco da água misteriosa. Sua reação imediata foi pular para fora e rolar para a água queimava como um inferno em sua língua. A porção que ele conseguiu engolir acendeu um fogo em seu interior. Parecia que estava bebendo ácido clorídrico por algum motivo desconhecido. Isso é realmente o que essas miríades de criaturas vêm buscar aqui? Eles realmente vêm a este lugar todos os dias por essa água ardente e dolorosa da morte? Se sim, então o que diabos há de errado com todos eles? Anthony renasceu dentro de uma caverna cheia de monstros masoquistas. Ele ainda não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo. Além da sensação de queimadura, não houve virtualmente nenhuma mudança em sua saúde. Com base em seu apelo de blockbuster, ele estava esperando que algo espetacular acontecesse, já que todos esses monstros aparentemente estão obcecados por alguma água da piscina por dias a fio, mas para ele não teve efeito nenhum. Nada mesmo. Como ele fez o que veio fazer aqui, ele apenas decidiu explorar o resto da caverna em outro lugar. Antes disso, ele não consegue resistir a tomar mais um gole. Desta vez, ele sugou o máximo que pôde, tomando líquido tanto quanto seu corpo minúsculo conseguia suportar. Assim como antes, realmente queima pra caramba. Ele teve que rolar para fora. Espalhado pelo chão, cuspindo o que acabará de ingerir por pura dor, vomitando a maioria da água da piscina, ele decidiu que aquilo era nada além de coisas horríveis. Fez uma nota mental para nunca mais tentar aquela coisa, não importa o que acontecesse. Agora que investigou um pouco o mistério da água da piscina, é hora de expandir sua exploração para o resto da caverna e mapear a rede de cavernas usando seu novo sentido de túnel. Com sua habilidade recém-adquirida, viajar se tornou simples. Tudo o que ele precisa fazer é seguir em direção às regiões onde as veias de luz são mais densas. Além disso, inesperadamente, começou a sentir um cheiro vindo de longe, o que o fez questionar que tipos de outras criaturas se escondem dentro desses estranhos túneis. Depois de revirar seu cérebro enquanto se movia constantemente, ele tropeçou acidentalmente em algo bastante familiar, uma estrutura feita pelo homem projetada para atravessar uma grande distância vertical entre níveis mais baixos e mais altos, dividindo-a em distâncias verticais menores. Aquelas são inconfundivelmente escadas. Olhando o comprimento das escadas, Anthony notou que as linhas azuis sinuosas também estavam presentes. Por curiosidade e empolgação, ele se apressou em direção à descida para dar uma olhada mais de perto. Parece que essas escadas foram esculpidas diretamente na rocha. Há até mesmo alguma ornamentação intricada em cada degrau. Agora, quem exatamente seria responsável por esculpir rocha sólida? Essa é a pergunta que ele entusiasticamente se fez. Por humanos, é claro. Esta foi a primeira evidência tangível que ele encontrou de que algum tipo de criatura humanoide. Ele não pôde deixar de imaginar que tipo de fantasia as pessoas vivem neste lugar. Anthony sonhou em salvar os poderosos anões de um poder que ameaçava sua existência, ou talvez ele encontre os lendários e místicos elfos conhecidos por sua longevidade e beleza. Não importa o que ele encontre, ele tem que admitir que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Ele estava no meio das escadas quando começou a se perguntar por que os humanos se dariam ao trabalho de esculpir escadas neste túnel específico e não em outros. Bem, para um gênio autoproclamado como ele, a resposta é quase autoexplicativa. Este caminho em que ele estava caminhando deve ser um túnel frequentemente usado, então eles fizeram algum esforço para torná-lo mais conveniente para descer e subir. Isso significa que há uma grande probabilidade de haver mais escadas na área imediata. Talvez até haja um caminho para a superfície, onde ele poderia sair desta caverna miserável cheia de perigos. Essa possibilidade deu a Anthony a coragem para dar o próximo passo. Lá vai ele. Conforme ele percorre a espiral descendente, ele percebe que essas escadas são ainda mais úteis do que ele inicialmente pensava. Ele não podia acreditar que não pensou nessa ideia mais cedo. Ele pode realmente usar essas escadas para se medir, assumindo que as pessoas neste mundo são aproximadamente do mesmo tamanho daquelas em seu mundo antigo. Então ele poderia comparar seu próprio tamanho com as escadas e fazer uma estimativa grosseira de quão grande ele é usando essas variáveis.
Ao calcular os números, Anthony concluiu que ele pode ser um pouco menor do que ele inicialmente pensava, julgando pela altura e comprimento de cada degrau em relação ao seu físico. Ele deveria ter cerca de 1 metro de altura. Mas espere, isso significa que todos aqueles monstros imensamente assustadores na piscina seriam bastante pequenos do ponto de vista de um humano. Claro, aos olhos de Anthony, eles parecem gigantes que poderiam esmagar seus inimigos facilmente, mas do ponto de vista de um humano adulto, eles provavelmente são do mesmo tamanho que os animais normais no mundo antigo. Isso leva Anthony a questionar a dificuldade dos monstros nesta área. Eles poderiam ser realmente muito fracos? Mas essa linha de pensamento abre uma possibilidade mais aterrorizante. Se os monstros neste lugar são fracos, ele nem quer saber quais outros monstros mais fortes estão espreitando mais fundo. Com isso em mente, ele decidiu não se dirigir diretamente para sua morte desta vez. É uma despedida da escada perigosa por enquanto. Mas, ao sair em um andar diferente, Anthony notou ainda mais sinais de atividade humana. Havia tochas nas paredes. Quanto mais ele viajava, mais sinais de civilização se apresentavam. Talvez a superfície esteja mais próxima do que pensamos. Ele foi mais fundo no túnel. Quanto mais longe ele ia, menos veias pulsantes de luz ao longo das paredes eram visíveis. Embora essa configuração fosse perfeita para uma criatura furtiva como ele simplesmente não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Seu coração batia literalmente em seu peito, tentando se libertar com uma mistura de emoções. Havia uma possibilidade muito real de encontrar uma pessoa real de outro mundo, não é emocionante? Ele já tinha tantas perguntas em sua mente. Como eles são? Que raça fantástica eles seriam? Saberiam de magia? Talvez haja algum tipo de guilda de aventura que explore masmorras. Talvez ele possa se comunicar com eles por meio de linguagem gestual ou alguma forma de dança interpretativa. A mente de Anthony estava voando por todos os lugares, e ele já estava imaginando a revolução nas relações entre formigas e humanos em uma escala maior. Ele tinha quase certeza de que não é comum os humanos encontrarem a mente de um de seus semelhantes presa no corpo de um monstro. É possível que ele seja o primeiro de sua espécie. Ao se aventurar mais fundo na caverna, ela começou a ficar mais estreita e a inclinação mais íngreme. Não demorou muito para uma luz ofuscante cobrir sua visão embaçada. Olhando para cima, havia um buraco no teto da caverna e, se ele não estivesse enganado, a luz do sol estava entrando de cima. Era a primeira vez que ele via e sentia o sol. Ele se desculpou com a luz sagrada por desfrutar deste luxo por túnel. Ele concluiu que a superfície e o mundo exterior estavam muito mais próximos do que ele pensava originalmente. Olhando na direção oposta, parecia haver mais fontes de luz à frente, o que significava que deveria haver mais construções humanas. Antes mesmo de terminar esse pensamento, Anthony deparou-se com uma porta de madeira parcialmente aberta. Julgando pelo design da estrutura, ele pensa que pode ser uma sala de guarda no meio de algum calabouço, mas a coisa mais curiosa era a luz vermelha emanando da janela da sala de guarda. Essa luz era diferente porque estava se movendo, junto com o som de passos apressados. Quem poderia imaginar que eram humanos? Humanos reais, vestidos com armadura leve segurando algum tipo de dispositivo de iluminação. Anthony simplesmente ficou lá, surpreso com o dispositivo deles que possivelmente poderia detectar a presença de monstros. Por causa de como essas cavernas são escuras, deve ser difícil atravessar e encontrar o que estão procurando. Enquanto a mulher segurava o dispositivo, o homem começou a emanar uma luz mágica em ambas as mãos. Parecia irreal assistir a isso em tempo real, mas Anthony acha que isso era magia de verdade, magia real. Ele elogiou Gandalf por tê-lo trazido para um mundo da magia. Ele já está se perguntando se essas pessoas o ensinariam alguns feitiços ou algo assim. Enquanto nosso garoto estava babando com as possibilidades, o homem começou a direcionar seus braços na direção de Anthony. Espera aí, não era para aquele cristal vermelho detectar um monstro? Isso deve significar que está ativo agora, porque ele se deixou levar pelo momento e esqueceu que ele também é um monstro. Anthony se viu em uma situação em que um feitiço mágico foi travado nele. Ele está encrencado. Não deveria acontecer assim, certo? Ele só cometeu um erro, mas a única decisão prudente a tomar agora era fugir como uma barata. Corra, Anthony, corra! Ele tenta pedir misericórdia aos humanos, mas não tem capacidade para falar. Para piorar, ele tropeçou em uma pedra solta no caminho para sua fuga. Anthony queria expressar que era apenas uma formiga pequena e inofensiva, mas a bola de fogo feita de mana já estava se aproximando dele. Ele não foi atingido diretamente, mas suas pernas estavam doloridas de tanto tropeçar e correr. Sua mente diz: mova-se,
mas suas pernas dizem o contrário. Preso em um movimento, ainda mais bolas de fogo lançadas em direção à pobre formiga. Ele teve que reunir cada fibra restante de força de vontade em seus músculos para fazer a próxima corrida, usando as colunas como sua cobertura. Mesmo usando a cobertura, foi inútil em outro ângulo, uma única flecha quase perfurou seu abdômen. Se ele quiser sair desta situação vivo, então ele vai precisar de uma distração eficaz, mas primeiro ele deve garantir uma rota de fuga para a segurança. Ele vasculhou os túneis aleatórios, usando seu sentido de túnel para julgar se o caminho era viável ou não. Ao passar por 3 caminhos, Anthony deparou-se com um cheiro terrível emanando de dentro. Os humanos já estavam sobre ele, então ele decidiu lutar como um monstro e lançou um jato de ácido bidirecional para cada um deles. Isso não atrasou os dois de forma eficaz, apenas os fez retaliar com outra flecha. Anthony estava ficando bom com seus reflexos, desviando-se da flecha assobiante ao se abaixar. O que era certo é que sua tentativa nas relações humanas e de formigas monstro acabará de ir por água abaixo. Múltiplas bolas de fogo perseguiam desesperadamente a pobre formiga, como se fossem mísseis teleguiados. Anthony estava correndo há tanto tempo que perdeu de vista os arredores, esbarrando em uma rocha saliente. Mas, graças às bênçãos de Gandalf, ele conseguiu sobreviver e respirar fundo dentro de um túnel pequeno. Percebendo o que acabará de acontecer, ele começou a se culpar por ser tão estúpido na forma como lidou com a situação. Ele falhou em lembrar que não é mais humano e, com isso, seus privilégios humanos foram revogados também. A partir de agora, ele precisa levar em conta o fato de que é uma formiga monstro de 1 metro de comprimento em cada interação com os outros. Do outro lado do pequeno túnel, podem ser ouvidos sons de sibilos ameaçadores. Ele pode ter errado antes, mas precisa sair imediatamente desse estado. Anthony precisa pensar no que é melhor para ele agora. Enfrentar os centopeias sibilantes do outro lado ou as bolas de fogo dos humanos atrás dele. Mas, quando o homem que continuou perseguindo-o com fogo enfiou sinistramente a cabeça pelo túnel minúsculo, parecia que sua escolha já havia sido feita por ele. Anthony acelerou e começou a correr por sua vida, enquanto outro lote de bolas de fogo começou a se condensar na mão do homem. Felizmente, ele foi rápido o suficiente para desaparecer na escuridão antes que o feitiço fosse concluído. Usando o sentido de túnel, ele atravessou habilmente os estreitos caminhos do túnel subterrâneo, sentindo que o aglomerado de centopeias não estava longe. Ele se preparou com um plano improvisado. Tudo o que ele tem que fazer é usar as bestas centopeias como isca para os humanos. Felizmente para ele, ele tem furtividade à sua disposição para esconder sua presença dos repugnantes montes de macarrão perigosos. Ele calcula que pode usar o jato de ácido como uma maneira infalível de irritar esses insetos, mas o que vem depois determinará seu destino. Escapar do enxame enfurecido seria a corrida definitiva contra o tempo e ele duvida se pode ou não conseguir. Desativando seu modo de furtividade, ele sabia que não tinha outras opções disponíveis, então é agora ou nunca, fazer ou morrer. Ele mirou cuidadosamente sua parte traseira no aglomerado e começou a cuspir seu jato de ácido corrosivo sobre as bestas. Foi um tiro disperso habilmente mirado que atingiu quase todas as centopeias no aglomerado igualmente. Mas um tiro de ácido simplesmente não era poderoso nem corrosivo o suficiente para atravessar os corpos da horda. Isso tudo bem, porém, ele não esperava matá-los de qualquer maneira, mas ele conseguiu o que estava tentando. Irritou um monte de centopeias mortais. Eles imediatamente partiram atrás do nosso pobre garoto formiga com suas pernas intermináveis. Já fazem vários minutos de corrida intensa e Anthony já estava chorando por causa da confusão com a qual ele se envolveu. Chegar à entrada do sistema de túneis estava demorando demais. A esse ritmo, sua resistência acabaria antes que ele pudesse executar o plano de isca. No caminho, houve até alguns momentos de quase ser devorado, já que as centopeias se lançavam sobre ele com suas mordidas poderosas. Vendo a luz ao emergir do túnel, Anthony sentiu uma nova rajada de energia. A salvação o aguardava como um inseto enlouquecido. Ele saltou para fora do estreito túnel onde o homem o esperava, pronto para ser reduzido a cinzas. O homem não esperava que fosse uma festa de insetos gigantes, pois a horda de centopeias também escapava do buraco como trens repugnantes. Anthony fez um pouso seguro, apesar de toda a comoção. Tudo o que restava era fazer sua fuga, mas isso era mais fácil dizer do que fazer quando uma besta horrível estava furiosa e o perseguia até os confins do mundo. Correr não adiantaria agora, ele apenas se encolheu e repetiu que não queria morrer, como se seus clamores desesperados alcançassem os ouvidos de um deus. A lagosta centopeia começou a explodir antes de chegar até ele. E quem estava explodindo e cortando as centopeias gigantes? Você pergunta?
Bem, os humanos do outro lado do túnel estavam tentando pegar uma formiga. Anthony manteve a cabeça baixa, sem ousar atrair atenção e violência em sua direção. Ele se perguntava se essa era sua chance de escapar do caos. Internamente, ele se desculpou enquanto rastejava cuidadosamente pelo campo de batalha. Teria sido uma fuga perfeita se não fosse por algumas centopeias rezagadas que o viram e o perseguiram como criaturas tenazes. Ele estava tão distraído com o que acontecia atrás dele que acabou batendo em uma perna humana à sua frente, devido à pura negligência. Anthony escorregou para trás antes que a lança torcida do humano o perfurasse de cima para baixo. Além disso, o golpe da lança, supostamente direcionado a ele, acertou as centopeias rezagadas que o perseguiam. Mais uma vez, Anthony agradeceu a Gandalf e ao sistema por lhe proporcionarem tanta sorte. Ele havia sido poupado repetidamente com intervenções perfeitamente cronometradas de um poder superior. Ele adoraria elogiar o sábio feiticeiro barbudo mas ainda estava em apuros. Sua sorte não seria suficiente para conter os dois inimigos que tentavam alcançá-lo por trás, o guarda humano Mailu, inimigo público número 1, e a besta centopeia, inimiga pública número 2. Depois de ganhar alguma distância em meio a toda a anarquia, Anthony conseguiu ativar sua habilidade de furtividade. Ele planejava seu próximo movimento, onde se esconder neste lugar. Ele viu uma porta aberta levando para sabe-se lá onde e decidiu que teria que ser por enquanto. Ele conseguiu garantir um local de esconderijo usando sua habilidade de furtividade e movimentos sorrateiros. Ele observou a guerra entre humanos e centopeias que ele mesmo começara. Sentia-se terrível por colocar seu próprio companheiro monstro contra os guardas humanos, mas a situação não lhe deixou outra escolha. Era entre morrer no final de uma lâmina humana e explodir com a magia humana, ou permitir que seus vizinhos travassem guerra contra os guardas. Enquanto isso, na tranquila cidade de Lia, o diligente comandante Titus estava em seu escritório trabalhando até tarde da noite. As linhas em seu rosto se aprofundaram devido ao estresse, pois alguns tolos malditos simplesmente não podem deixar a situação do calabouço para ele e sua legião. Se dependesse do velho comandante, ele estaria no calabouço 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vez de enclausurado em um escritório escuro, queimando luz de vela com papéis sem sentido. Ultimamente, seu trabalho consistia em dizer a mesma coisa 1 milhão de vezes para idiotas que não sabem nem direita de esquerda. Em vez de ter a chance de brandir sua amada arma, ele quase partiu sua mesa ao meio de tanta frustração. Aquilo foi um chamado para que se acalmasse e respirasse um ar rico em mansão por um momento. Ao sair do escritório pouco iluminado, as tropas avançadas fora ficaram de pé para o comandante. Titus não reconheceu a presença deles, apenas saiu direto dos salões. Outra porta pesada se abriu e outro grupo de tropas bem vestidas ficou em posição de atenção diante de seu valente líder. Onde quer que fosse, todos paravam o que estavam fazendo. Ele era como um deus naquele lugar. O comandante seguiu em frente até chegar a uma simples porta de madeira com 2 guardas armados de cada lado. O comandante Titus exigiu um resumo da situação da tribune aérea, e ela diligentemente cumpriu. 15 minutos atrás, um monstro se aproximou deste posto de guarda antes de fugir. A equipe de guarda sinalizou o centurião de plantão antes de avançar mais fundo na caverna. Da perspectiva dos guardas humanos, estavam lidando com um grotesco monstro de formiga. Estavam perseguindo algo que merecia ser morto com o fogo mais quente e a lâmina mais afiada. Titus achou aquele resumo estranho. Ele confirmou se o monstro não atacou frontalmente, mas fugiu. Ele rapidamente se virou para a porta de madeira sem suspeitas, alarmante a tribuna Aurelia e perguntando para onde ele estava indo. O comandante casualmente respondeu que estava simplesmente se juntando à expedição de supressão pessoalmente. O interesse do comandante Titus foi despertado pelos relatos de um monstro com inteligência suficiente para fugir do perigo atrás da porta de madeira. O guarda ainda estava ocupado lutando na intensa guerra contra as centopeias. Os magos lançaram seus melhores feitiços para queimar as feras. Não importava quão ferozes fossem as centopeias, elas não eram páreo para o poder da mana. Anthony tentava chegar a uma posição melhor, apenas para ficar preso no meio do pandemônio, com apenas sua habilidade de furtividade para mantê-lo seguro. Qualquer um com olhos poderia ver que aquela guerra entre humanos e bestas nem sequer era uma luta mais. Era apenas um velho massacre. Anthony estava impotente, muito impotente para acrescentar algo de valor nessa batalha. Não é como se ele pudesse retalhar inimigos com um ataque de mandíbula de longo alcance ou algo assim. Momentos de desorientação como esse sempre o levam a perguntar a Gandalf o que ele deveria fazer. Em vez de receber conselhos de Gandalf, ele recebeu um tapa seco de uma figura humana familiar. Era o humano Anthony.
Ele agradeceu ao humano Anthony pelo tão necessário chamado de atenção em tempos desesperadores, olhando para o lado bom. Essa série de desventuras confirmou tantas coisas que ele estava curioso. Primeiro, verifica a existência de magia na forma de feitiços humanos. Em segundo lugar, existe uma sociedade humana neste mundo, além de uma lacuna de poder entre sua forma de formiga e os humanos, e é enorme. Outra lição que ele aprendeu é bastante transformadora. Por enquanto, o rei dos atributos é o HP. Depois de ser atingido por estilhaços de pedra e queimado por bolas de fogo, seu HP atingiu o ponto crítico. Ele estava com apenas 15 HP, o que é praticamente a metade, mas pelo menos ele finalmente descobriu quanto dano ele receberia em combate. O custo dessa lição é que agora ele precisará encontrar uma maneira de regenerar os pontos de vida perdidos. Pensando em maneiras de voltar à Zona Verde, ele calcula que seu HP se recuperará automaticamente com o tempo, mas pode ser um pouco mais complicado, e ele precisará curar suas feridas manualmente por algum método. De qualquer forma, ele não pode simplesmente desperdiçar a oportunidade de ouro que a guerra que ele começou lhe apresentou. Um número quase infinito de cadáveres de bestas foi espalhado pelo chão como um banquete, alguns até mesmo cozidos pelas chamas. Por enquanto, ele precisa se concentrar, pois há uma montanha de biomassa esperando para ser devorada. Anthony age por instinto, ingerindo aqueles muito mais fortes do que ele, ficando mais forte e acumulando biomassa a cada segundo que passa. Levou um bom tempo para ele se locomover de um lado do banquete para o outro, mas sua colheita não foi nada menos que abundante no final. Ele mal conseguia se mover e respirar de tão cheio que estava. Durante todo o processo, ele só conseguia imaginar um banquete digno de um rei, como Gandalf pretendia. As centopeias foram cozidas corretamente e vestidas para serem o mais apetitosas possível, mas a realidade sempre bate quando a carne toca sua língua e desce pela garganta. Não há duas maneiras sobre isso, essas bestas centopeias têm um gosto horrível. Pensando em quanto dessa carne nojenta ele acabará de consumir, Anthony não pôde deixar de vomitar. Deixando o gosto de lado, a biomassa que ele ganhou é mais importante. Seu banquete para um rei revelou o perfil básico de sua presa, a Uscolopendra. Ele abriu a maldita coisa de uma vez, e ainda era inútil como sempre. Apenas afirma que a centopeia tem uma garra forte e um espinho venenoso no rabo. Antes de gastar sua biomassa suada, ele queria dar uma olhada em suas estatísticas primeiro. Tudo tem progredido sem problemas quando se trata de habilidades e estatísticas. Além disso, seu HP começou a se recuperar levemente depois de algum tempo. Agora ele tem 2 pontos de biomassa para gastar livremente em qualquer coisa.